Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do nosso Intríade nessa quarta-feira especial. Hoje o nosso tema é sobre teologia. E olha só, um tema que eu gosto demais da parte da teologia. Nós vamos falar de um ícone, de uma pessoa que todo mundo que lê a Bíblia geralmente vai elencar como um dos personagens mais queridos, né? Tem muita gente que ama demais esse personagem sobre o qual nós vamos conversar hoje, que é sobre o apóstolo Paulo. Vamos falar hoje sobre teologia paulina. Olha só, eu lembro de uma vez, vou contar uma história que aconteceu comigo. A gente estava dando uma aula na escola, né, era na escola de adoradores, falando sobre vários temas e falamos sobre a concepção paulina, a concepção paulina sobre não sei o quê. E alguém ficou ouvindo, né? Tá, aí continuou, aí depois eu falei, olha, aí paulatinamente a gente vai informando para vocês. Aí a pessoa depois veio comigo e disse assim, paulatinamente tem a ver com o apóstolo Paulo, é só para abrir o programa mesmo, já quebrando todo o gelo, mas não é. Paulatinamente nós vamos entender um pouco sobre essa mente brilhante e a teologia maravilhosa do apóstolo Paulo, tá certo? E eu estou aqui para conversar comigo hoje, nesse programa tão especial, com o Ulicélio Valente Oliveira. Ele é casado com a Vitória Lorena Serra Valente, é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista Equatorial, a FATEB, é licenciado em História pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa, especialista em teologia pela FATEB, mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná e atualmente é pós-graduando em docência do ensino superior e básico pelo Instituto Nacional de Educação e Extensão. Também é pós-graduando em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Estratego e doutorando em Teologia Internacional pela IVY, que é a Eber Christian University. Eu acho que eu falei certo. Pode até não estar certo, mas está bonito. Localizado na cidade lá de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Atualmente é obreiro na Congregação Batista Emanuel, lá em Marituba, além de secretário e professor da EBD. Tem muito mais coisas aqui. E agora também é um dos acadêmicos da Academia Evangélica de Letras do Pará. Ulicélio, vou te chamar de Célio. Prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Prazer meu. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, dialogando, conversando sobre esse personagem que tanto marca a vida de tantas pessoas que lê sobre ele, e inclusive a minha, obviamente, alguém que exerce grande influência na minha vida, que é o apóstolo Paulo. Que maravilha. Bom, você já sabe que o programa vai ser bom, então já vai compartilhando com muita gente. Você conhece alguém que gosta muito do apóstolo Paulo? Quando fala da Bíblia, já fala logo das cartas paulinas. Então, é para essa pessoa que você vai compartilhar, deixa seu like. Se ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora mesmo. Célio, por que o apóstolo Paulo? Como foi que o apóstolo Paulo começou a figurar aí dentro do teu coração como esse personagem sobre o qual você se debruçou muito estudando, conhecendo? Uma excelente pergunta. Na verdade, muitas pessoas questionam e levantam algumas dúvidas em relação a ele. E muitas perguntas eu via que existia especulações, outras várias possibilidades, e também algumas que as pessoas não conseguiam responder. Isso inquietou a minha mente a ponto de procurar resposta para muitas dessas perguntas. E o que me fez, então, meditar e debruçar meu tempo estudando teologia paulina foi para tentar, de alguma forma, não para responder às pessoas ou para as pessoas, obviamente que isso acaba acontecendo, mas para responder alguns questionamentos meu mesmo em relação a ele, porque eu ficava muito curioso em descobrir algumas coisas, como, por exemplo, o que é o espinho na carne de Paulo? Eu estava pensando nisso, olha. Aí eu ficava, isso causou inquietação. Paulo era casado, ele era solteiro, Paulo tinha família, não tinha família, como foi a vida dele, enfim. Então são algumas perguntas que fez com que eu debruçasse um tempo estudando sobre a teologia paulina. Bom, então a gente tem aí um personagem que impactou o teu coração, que serviu de desafio para você, né, na pesquisa, que até trouxe um norte, né, de pesquisa para você, porque eu já vi os seus artigos, né, sobre Paulo.
e é um personagem que de fato é importante, não é à toa que parte do Novo Testamento, uma parte bem consistente, bem robusta, é de escrito do apóstolo Paulo, né? Uma das pessoas, das mentes mais brilhantes ali do Novo Testamento, que com certeza trouxe um norte para a igreja fundada ali, para a igreja que começa, né? Eu acho que ele consegue organizar o caminho dessa igreja, né? A igreja está ali em polvorosa, sendo impactada pela presença desse novo modo de se relacionar com Deus através de Jesus. E o apóstolo Paulo parece que vai sistematizando, vai organizando, né? Mas isso é você que é o especialista. Então, esse personagem tão importante, quando você fala da teologia de Paulo, exatamente o que você quer falar e por onde você começa? E é interessante também, essa é uma pergunta muito pertinente e muito importante, dado em conta que existe muitas teologias de Paulo e existe muitas interpretações e análise em relação em todas as áreas da vida de Paulo. Por isso, quando eu falo sobre Paulo, eu parto de um pressuposto fundamentado, no entanto, sem nenhuma nada que foge à realidade daquilo que eu entendo que a história da igreja, a história ortodoxia da igreja defende. Por quê? Porque nas leituras da teologia de Paulo você vai encontrar muitas divergências. Muitas pessoas que são teólogos paulinos, no entanto, são caminhos diferentes de analisar Paulo. Então, como é que eu vejo a teologia paulina? Como é que eu interpreto a teologia paulina? Quando, por exemplo, nós temos a nova perspectiva de Paulo, que nós temos um teólogo famosíssimo, hoje é talvez o mais famoso dentro dessa perspectiva, não é ele o precursor, mas é alguém que tem desenvolvido, que é N.T. White, onde a base dele é a nova perspectiva de Paulo, do qual eu conheço, eu leio. No entanto, por exemplo, eu adoto uma posição completamente diferente. Enquanto N.T. White, James Dunn, tantos outros vão interpretar Paulo pelo viés da nova perspectiva, NPP, eu parto do pressuposto da visão ortodoxa da igreja, desde como a igreja viu Paulo do início. Então, eu entendo que para fazer teologia paulina, uma teologia saudável, você tem que partir do pressuposto do entendimento como a igreja viu o apóstolo Paulo. Perfeito. Isso é muito importante, porque se você começar a fazer, como muitos fazem na teologia paulina, colocar em xeque alguns posicionamentos e algumas visões sobre Paulo, então isso pode dar problemas na sua visão, porque pode distorcer muitas coisas em relação à teologia dele. É interessante que isso aí é uma visão quase que sociológica, né? Sim. Porque você faz um embrenhamento na história da igreja, você tenta enxergar, você tenta, como se você estivesse fazendo uma espécie de pesquisa na igreja. Como é que vocês enxergam Paulo? Quem é essa figura para vocês? Para que você possa, então, trabalhar em cima dela. Eu lembro do N.T. White que ele tem... Lançaram agora aquele boxe, né, com as cartas paulinas, né, bem simples. Paulo para todos. Paulo para todos, né, bem simples, bem interessante para quem está começando, né. Então você vai a partir da igreja, né, desse terreno onde Paulo está passeando ali, para você enxergar o que é que ele oferece para essa igreja. Sim, e apesar de que eu leio basicamente tudo que eu encontro sobre Paulo, no entanto, eu acho extremamente importante que quando você vai lidar com teologia paulina, partir do pressuposto de quem é ele, e quem foi ele, e como a igreja enxergava ele. Quando eu falo, por exemplo, dos corpos paulinos, para muitos, Paulo não escreveu as 13 cartas que nós temos hoje no Novo Testamento. Para muitos, Paulo foi um personagem criado pela igreja, por exemplo. Então, existe muita coisa. Existem muitos mitos, inclusive. Em relação a ele, exatamente. E muitas especulações. E isso até, de certo modo, no meio acadêmico, é permitido. No entanto, quando nós vamos falar sobre igreja, sobre fé, sobre graça, isso é extremamente importante. E eu levo como exemplo porque, partindo dessa visão sobre Paulo, isso mudou, inclusive, a minha vida, a minha concepção de mundo, a minha concepção de igreja, a minha concepção em relação às pessoas. Então, tudo isso
mudou a partir do momento que eu olhei para Paulo com o viés da ortodoxia cristã. Um exemplo da ortodoxia cristã. Não há questionamento que Paulo é o autor das 13 cartas, por exemplo. Independente se você concorda com alguma coisa em relação ao texto. Você não discute que Paulo escreveu, por exemplo, como N.T. White vai falar das epístolas pastorais, ou até mesmo outras epístolas, colocando em xeque a autoria paulina. Ou alguém associado a ele, ou alguém próximo a ele. Então, alguém que faz teologia paulina pelo viés da igreja, e aqui quando eu estou falando de igreja, eu estou falando da igreja cristã. Sim. Aí o povo pode parecer a visão de alguma igreja específica. Então, eu, por exemplo, entendo, Paulo escreveu as 13 cartas, pronto. Tanto é que eu começo falando que Paulo escreveu as 13 cartas do Novo Testamento. Isso é um exemplo de ortodoxia. Então, isso é um ponto, é axiomático quase, né? Isso, então, é uma primícia. Eu sempre digo que é uma primícia. Partir do pressuposto que Paulo escreveu as 13 cartas. Até porque é difícil entender Paulo sem esse corpo das 13 cartas. Você escreveu um dos seus artigos sobre Paulo, eu acho que sobre a expiação. Sim. Foi, né? Como é que tu enxerga isso? O que é que tu trazes para mim? Para entender alguns aspectos da teologia de Paulo, é extremamente importante beber em algumas fontes, como, por exemplo, a visão que Paulo tinha em relação à lei, em relação à própria filosofia, porque muitos não sabem, Paulo tinha algumas formações. Sim. Ele era um filósofo ele era dentro da filosofia, estudava especificamente filosofia estoica. E a filosofia estoica tem uma visão, uma compreensão diferente em relação a muita coisa que é desconhecido do público. E também tem a ver com... Eu estudei psicologia paulina, por incrível que pareça. Eu não estudei psicologia, mas eu tive contato com um amigo que me ajudou a entender um pouco do comportamento de Paulo. Ele era um psicólogo lá de Manaus, um amigo meu querido, Dr. Alfredo Brelas, que me ajudou a entender um pouco do comportamento de Paulo. Então, quando se fala de expiação, é bom que se entenda que Paulo teve uma ruptura na sua teologia, na sua compreensão, que foi quando ele passou um tempo aprendendo do Senhor em relação às coisas do Evangelho, e ele passou a interpretar o Antigo Testamento e a lei, não, diríamos assim, diferente daquela compreensão que ele tinha. Porque, com certeza, muita coisa que ele aprendeu foi bom para ele, foi importante. Mas, de fato, o espírito, que nós chamamos espírito da lei, que ele aprendeu com Cristo. Por isso ele diz que ele não aprendeu com homem algum. Então ele aprendeu de fato o que é o Evangelho, o que é a lei, tudo com Cristo. E onde entra a expiação? É exatamente que na visão que Paulo passou a ter em relação ao Evangelho, é que não há nenhum mérito em qualquer legalidade em relação à lei. E nada que se possa fazer ou viver uma vida sobre a lei vai te habilitar com que você seja justificado. A expiação, para Paulo, acontece quando nós colocamos plenamente a nossa confiança nos méritos de Cristo. Na suficiência de Cristo. De Cristo, porque na teologia paulina, quando nós falamos, por exemplo, isso é muito falado nas igrejas, nós estamos na teologia da graça, isso é verdade, nós somos salvos pela graça, isso é verdade. Só que ser salvo pela graça não significa que não aconteceu nada. Nem nós não fizemos nada, por isso é de graça. Ela é pela graça, mas ela não foi de graça. De graça, exatamente. Então o que é expiação? Para Paulo, o maior acontecimento que aconteceu na história humana foi a expiação, porque para Cristo custou absolutamente tudo. Perfeito. O mais absoluto compromisso, aquilo que era mais difícil e impossível para alguém fazer, ele fez em nós.
E quando ele fez isso, e nós depositamos os nossos méritos nas obras dele, as obras que ele fez é depositada em nós, é colocada em nós. Então ele expiou. Então ele expiou todo o pecado, e com isso, como é que acontece? Quando eu deposito a minha fé nele, então meus pecados é expiado em Cristo. Maravilha. O Bonhoeffer, quando ele fala sobre o Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre a graça barata, sim, e a graça preciosa. Eu acho que é bem interessante isso, porque ele justamente mostra que essa graça, ela não é barata, né? Ela teve um custo. Então, se eu, que sou salvo pela graça, e acredito que essa salvação ela teve um custo muito alto, porque foi a morte do Salvador. Então, pela sua expiação, pelo seu sacrifício, pela sua suficiência, eu não trato essa graça de maneira banal. Eu trato ela como graça preciosa. Eu acho que é isso que muita gente tem dificuldade, às vezes, de entender a salvação pela graça, né? Ou elas acham que é muito banal, é muito barata. Ah, não, quer dizer então que eu fui salvo e pronto. Espera aí, não é que fui salvo e pronto. Houve um custo, houve um pagamento para isso. E o conceito de expiação na teologia paulina é que Cristo morreu a nossa morte. Isso significa que ele morreu a morte de todos os homens, tanto daqueles que viveram antes dele, como aqueles que estão vivendo depois dele, que é o nosso caso. Então ele morreu a nossa morte, por nossa causa, no nosso lugar. Perfeito. Isso é expiação na teologia paulina. Então, imagina morrer a morte de todos. Sim. E morrer por causa de nós. E isso é tão grandioso que poderia mudar a vida das pessoas quando ela começasse a compreender isso. O que ele morreu a minha morte, e ele morreu no meu lugar. E por minha causa. Então não há nem nada que eu possa fazer. Por isso que é espiar no lugar do outro. Sim. Espiar por alguém que não tem, espiar alguém que não tem pecado. Sim. Sem mácula. Jesus era perfeito. Então ele morreu nesse sentido, espiar, porque imagina alguém sem defeito ter que carregar todos os defeitos, todos os pecados do mundo. Tá. Por onde uma pessoa deve começar a estudar quando ela pensa em estudar Paulo? Ela deve fazer o estudo devocional das Escrituras, ler os textos paulinos, fazer todas as anotações. A vida com Deus, a piedade é extremamente importante. No entanto, para entender teologia paulina, algumas coisas se faz saber. Primeiro, entender quem era Paulo, toda a sua trajetória de vida. Quem era o Paulo antes de ser Paulo? Não, já tudo. Porque isso tudo só vai fazer sentido alguns textos de Paulo se você entender toda a história dele. Exemplo, quando ele vai falar em Filipenses 1,12, que é um dos textos que eu mais gosto na teologia paulina, quando ele diz: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem do evangelho. Ele está usando ali uma ideia de que tudo que aconteceu na vida dele vai contribuir de alguma forma para o bem do evangelho. E o que aconteceu? Ele está remetendo automaticamente o sofrimento. E para a gente entender o sofrimento da teologia paulina, é extremamente importante você entender a filosofia estoica. Sim. Como os estoicos lidavam com o sofrimento, que é uma coisa completamente diferente. Para nós, o sofrimento, e para muitos, pode ter uma visão deturpada em relação a como Paulo viu o sofrimento. Então, estudar a vida dele, saber sobre a história da vida dele, sobre a família dele, sobre a personalidade dele, sobre a formação dele. E porque Paulo, para muitos não sabem, Paulo é o que nós temos hoje na nossa realidade, um superdotado. Paulo, ele não tinha uma mente limitada como a minha, né? Comum. Ele tinha uma mente de alguém muito inteligente. Ele se destacava. Quando você vai olhar, por exemplo, quando você diz que ele nasceu em Tarso, a gente pode achar que era uma coisa simples quando ele passou a estudar naquela época. Ele estudou, por exemplo, um método que é muito difícil naquela época você
ter habilidade, que é o método diatríbico. Olha só que coisa interessante. Por exemplo, Paulo foi uma das pessoas raras da história do mundo que foi treinado, preparado, capacitado e estudou para nunca perder um debate. Nunca. Ele nunca perdeu um debate. Onde isso... o que isso tem a ver? Quando Paulo, por exemplo, escreve Romanos capítulo 8, versículo 1, quando ele faz aquela pergunta, quem nos separará do amor de Deus? Argumenta contra Paulo. Não tem argumento. Essas questões, essas sacadas de Paulo tem a ver com a habilidade que ele tinha, com a inteligência dele, a ponto de que ele se destacou. Se você olhar, por exemplo, para a história de Paulo, e esse é um parêntese muito importante, Paulo estudou, naquela época, ele era um poliglota. Era muito difícil alguém falar grego, que era a língua da época, falar aramaico, que era a língua materna, certamente hebraico, que era a língua judaica, o latim, que era a língua universal, e também há quem diga que ele falava até o espanhol, pela viagem, a quarta viagem que ele queria fazer para a Espanha. A profissão mais nobre daquela época, ou uma das mais nobres, a gente olha hoje alguns cursos, mas naquela época fazer tendas era uma coisa muito difícil. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a essa profissão. Era muito raro essa formação. Então, ele teve uma das melhores formações da época, profissão. Ele se formou em filosofia estoica, em filosofia e poesia grega, e em Tarso, na cidade de Tarso, é onde moravam os estoicos e os epicureus, que eram as melhores escolas filosóficas da época no mundo. E, inclusive, Tarso era considerado a terceira maior centro de estudo da época, perdia só talvez para Alexandria e uma outra cidade. Então, quando ele fala, por exemplo, do fardamento, da couraça da justiça, Paulo, ele era um soldado, ele aprendeu a usar, conhecer armas e tudo mais. Quando ele foi preso, que ele diz, olha, não quero ser julgado por vocês, quero ser julgado em Roma, era alguém que conhecia todas as leis. Por isso, quando ele vai para a estrada de Damasco, ele pede autorização. Então, veja que estudar toda a vida de Paulo é extremamente importante para entender a teologia dele. E é importante entender sobre psicologia do comportamento. Então, toda a trajetória, a vida de Paulo. E também livros que ajudam a compreender a teologia paulina, livros importantíssimos da história da igreja para compreender como os pais da igreja via Paulo. Então, ter várias literaturas que possam te ajudar sobre a compreensão de Paulo. E, obviamente, a Bíblia, fazendo todos os paralelos e anotando tudo que você possa imaginar sobre a teologia paulina. Paulo também me parece um grande apologeta, né? Você vai Sim. ver lá Colossenses, né? Capítulo 1, ele faz ele abre um discurso fantástico a respeito de Jesus, né? Diz que ele é a imagem do Deus invisível, né? Parece que está dando uma resposta para alguém, validando quem é Cristo, diante, por exemplo, dos gnósticos, né? Essa escola filosófica também, que traz um olhar sobre Cristo como uma emanação de Deus. Como é que tu enxergas isso? Por aí ser apologeta, como eu falei, era um método chamado método diatríbico, ou nós chamamos de retórica, que ele usa muito nos seus textos. Paulo, quando ele iria falar, ou quando ele ia argumentar, sempre tinha uma sacada por trás. Ele sempre levava com que as pessoas encontrassem a própria resposta para aquelas indagações. Então, quando ele vai falar sobre Deus invisível, ou qualquer outra situação, Paulo ele era um autodidata, que ele pegava as coisas que estavam presentes na época. Então, ele usava da filosofia e ele usava dos métodos filosóficos. Quando ele fala do Deus invisível, ele está dizendo assim, olha, esse Deus que vocês estão falando e tudo mais, é o Deus que eu estou dizendo para vocês. Só que, qual é a questão que Paulo está querendo dizer para eles? É que vocês ainda não compreenderam de quem de fato é ele. Porque na teologia paulina, você só passa a compreender a emanação ou a pessoa de Deus
quando de fato você tem um encontro real com ele, porque ele também não tinha. Porque quando você não tem uma compreensão correta sobre Deus, quem é Deus, você basicamente é apenas um intelectual e alguém que pode falar. Tem muita gente que fala sobre Deus, mas de fato não o conhece. Para Paulo, conhecer a Deus, que é a palavra que ele usa muito, que é gnosco, conhecer é ter um relacionamento pessoal a ponto de passar a viver, a compreender e ter um relacionamento pessoal com ele a ponto de caminhar em direção a ele e ter uma visão correta em relação a Deus e as coisas de Deus, sem questionar qualquer assunto que você não conheça. Um Deus invisível. Tá? Para Paulo, não é um Deus invisível, é um Deus concreto, um Deus real. Por que as pessoas usavam invisível? Porque elas não sabiam quem era. Adoravam um Deus que eles não sabiam. Por quê? Porque eles não conheciam. Quando Paulo vai falar nos seus textos, então toda a teologia paulina é uma teologia real. Paulo não inventa nada. Ele não leva em questionamento o ser de Deus. Ele tinha plena confiança no Deus que ele acreditava, a ponto dele ser reconhecido como louco justamente por isso. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam entender e compreender o Deus que ele estava querendo ensinar. Por isso que ele fala, né, que as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Ou seja, não são só argumentos filosóficos, não são só argumentos teológicos, não são só argumentos intelectuais. Nós estamos falando de alguém que teve uma experiência real com Cristo, que fez da sua vida a grande missão, né, de pregar o Evangelho, de ensinar a respeito de Cristo. Então, eu acho que essa tua fala a respeito dessa ideia de que não é apenas alguém que conhecia muito, que era alguém de uma mente brilhante, mas que teve um encontro. Né? E isso é fundamental. Muitos de nós, até mesmo dentro das nossas igrejas, nos falta talvez essa experiência. Experiência não é no sentido empírico, preciso experimentar Deus para passar a crer. Sim. Ou qualquer coisa do tipo. Mas é a certeza e a convicção de quem é Deus. Isso tem causado, por isso que as pessoas se desviam, os desigrejados, por causa da compreensão errada que eles têm em relação a Deus. E é isso que era diferencial na vida de Paulo. Porque todo e qualquer tipo de situação, argumento ou qualquer eventualidade, Paulo estava preparado. Por quê? Por causa da convicção e a certeza daquilo que ele estava fazendo. Até é bom que se diga que Paulo, ele também, eu descobri que eu estava tentando estudar a teologia de Paulo e ver, será que Paulo teve alguma fraqueza, coisa do tipo? Eu percebi que Paulo, ele é como muitos de nós quando começamos na fé, neófitos. Alguém que ainda está caminhando com Deus, alguém que ainda está crescendo com Deus, alguém que ainda está aprendendo com Deus. No entanto, o amadurecimento na fé é extremamente importante, que é uma coisa que Paulo preza muito e faz com que os irmãos, por isso ele diz, vocês ainda precisam amadurecer. O que significa isso? Essa é a experiência. A experiência não é aquela ideia de transe, eu vou buscar aqui para que Deus me fale. Mas como é que você vai fazer isso se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não tenta ter uma vida correta diante de Deus, obedecer? Então, a experiência não está atrelada a uma busca sobrenatural, sim, mística, né? Mística, exatamente, que as pessoas, não é isso. A experiência está atrelada num caminhar diário com Deus, a ponto de você chegar lá na frente e compreender qual é a sua missão. Muitos não sabem que a missão de Paulo, a missão de Paulo, é uma missão que muitos não gostariam de ter hoje, certamente. Eu, particularmente, para não ser hipócrita, vou dizer que é muito difícil, porque Paulo compreendeu lá na frente só qual era a missão dele, que está registrado em Atos, capítulo 9, versículo 15. Apesar de ele ser apóstolo, apesar de ele ser prisioneiro, servo, toda aquela questão toda, mas tinha uma missão que estava atrelado ao seu apostolado e a questão do evangelho, que era
sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Vá, quando Deus fala com Ananias, vá porque ele é para mim um vaso escolhido. Quando nós falamos de vaso escolhido... Escolhido para quê, né? Aí o que acontece? Aqui não tem a ver, por exemplo, com a doutrina predestinação, calvinista. Aqui ele já era salvo. Sim. Aqui tem a ver com um chamado e a missão. Vai porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer por causa do evangelho. Essa era uma grande missão que coube a Paulo. E quando nós vamos pegar as 13 cartas, 4 dessas 13 cartas só foi possível por causa desse aprisionamento. E Paulo só conseguiu fazer tudo o que ele fez. E ele só fez, basicamente, todo o seu ministério de plantação de igreja, como missionário, por causa dessa missão. Então não significa que nós precisamos sofrer. No entanto, naquele contexto, naquela época, isso foi muito importante, porque, de certo modo, necessário, até por causa do contexto. Isso, de fato, é o que abraçou a vida e a mente de Paulo, que ele, por causa de Cristo, do amor de Cristo, por causa do contexto, ele sofreria. No entanto, o resultado disso está lá em Filipenses 1:12, que eu falei. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem do Evangelho. Então, a gente não tem que se espelhar na vida de Paulo e achar que a gente também tem que sofrer, ser pobre, coisa do tipo, querendo associar. Mas naquele contexto, a missão era árdua para Paulo, que era sofrer. E é claro que tu citaste no início aqui, e é a pergunta que todo mundo te faz, a gente vai fazer também, não tem como não fazer, né? Sim. Sobre o espinho na carne. E o espinho, espinho. Eu sei que tu queria, né? É interessante. Quando estou fazendo a teologia paulina, eu tenho feito uma coisa interessante, que são gráficos. São gráficos que eu estou fazendo o seguinte: por causa de muitas literaturas que eu tenho de teologia paulina, eu estou lendo essas literaturas e, basicamente, quando eu encontro um autor, como, por exemplo, John Stott, John MacArthur, Champlin, Hernandes Lopes, Augusto Nicodemos, Frank Ferreira, enfim, só citando aqui como exemplo. Sim. Eu anoto as posições desses caras, desses camaradas, desses teólogos, até certo modo brilhantes, para eu entender qual é o posicionamento dele, a ponto de fazer um gráfico e entender a posição majoritária. E geralmente essas posições majoritárias não é só para esse assunto. É para o espinho na carne, é se ele era casado ou não, enfim, tantas outras questões. E o espinho na carne é uma das maiores evidências que eu tenho da defesa. Eu posso dizer que mais de 85% de todos os teólogos que eu li defendem a mesma posição. E por isso eu tenho a tendência também, por causa das evidências que existem. Sim. Quando nós vamos olhar a história de Paulo, a teologia de Paulo, como se deu todo o processo das 13 cartas, aí isso é levado em consideração. Na primeira viagem missionária que Paulo fez, que na verdade muitos não sabem, mas ali não era Paulo líder. Paulo, ele era liderado. Barnabé foi líder. Sim. O Barnabé que conduziu a primeira viagem missionária, está registrado em Atos, assim como as outras. E nessa primeira viagem missionária iam 3 figuras, que era Paulo, Barnabé, por ordem, Paulo, e tinha um camarada junto com eles que era João Marcos. João Marcos, certamente o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, o contexto histórico vai dizer que ele era alguém obeso. E aqui eu não estou usando um termo pejorativo, ele era alguém gordo, para os irmãos entenderem. Sim. Pesado. E a primeira viagem missionária ia ser para a região da Galácia. A região da Galácia ela era dividida em norte e sul. Essas duas regiões, norte e sul, elas eram completamente diferentes, antagônicas. Enquanto uma era Salinas, coisa boa, praia, água fresca, a outra era uma floresta, um mato, com um animal. Era um negócio difícil. Naquela época... Era o campo de prova. Naquela época, na primeira viagem missionária de Paulo, estava acontecendo lá o que nós conhecemos como epidemia. Nós passamos por uma pandemia, mas lá tinha uma epidemia. Essa epidemia estava causando muito sofrimento, muitas mortes e doenças naquela região sul da Galácia,
provavelmente para onde Paulo foi. No norte não tinha basicamente isso. E João Marcos, quando ele soube para onde eles iam, falou, vou nada, João Marcos era novo. Ele pensou que talvez era uma colônia de férias, né? Como diz o pastor Hernandes Lopes, talvez ele pensou que era uma colônia de férias e se mandou. Mas na verdade não era uma colônia de férias. Então ele foi e Paulo e Barnabé foram juntos. Chegando lá, Paulo foi acometido por essa doença. O que nós podemos hoje trazer como uma dengue, muita febre, dor no corpo, dor de cabeça muito forte. E para quem não sabe, isso também foi fruto de pesquisa conversando com o médico neurologista. Assim como eu perguntei para psicólogos, eu fui atrás da área médica para entender algumas coisas. E é comprovado cientificamente que uma dor de cabeça, quando ela é extremamente forte, quando ela ataca muito o seu cérebro, pode causar alguns problemas para você. Alguns problemas em diversas áreas. No humor. Muito. E eu lembro de um caso de uma irmã lá da Igreja Batista de Malcajuba que teve uma dor de cabeça desse ponto, que teve que a ambulância buscar ela. Realmente. E pode, inclusive, afetar a sua visão. Isso pode acontecer. Sim. Isso é comprovado. Então, certamente, o espinho na carne de Paulo tem a ver com a visão. Ele tinha uma visão que eu posso chamar de visão baixa. Além dessa comprovação, tem outros 3 fatores. Outra, Paulo nunca escreveu nada. Ele é o autor das 13 cartas. Sim. No entanto, ele usa o amanuense para escrever. Perfeito. E Paulo era alguém que conhecia muito a língua, os materiais da época, os instrumentos usados na época. Ele não precisaria de alguém para auxiliá-lo nesse sentido. Ele poderia fazer esse papel. Mas ele usou amanuense. Tem até pergunta de gincana. Quem escreveu Romanos? Aí todo mundo, Paulo, não, você errou. Quem escreveu Romanos foi Tércio. Paulo foi o autor de Romanos. As epístolas pastorais, certamente ele teve a ajuda de Lucas, por exemplo. Ele não escreveu. Até quando ele escreve, como em Gálatas diz, eu, Paulo, de próprios punhos vos escrevo com letras garrafais. Mostra que é alguém que tinha um problema de visão. Outro, quando ele é preso, pela primeira vez, que batem nele, ele não consegue identificar quem bateu nele. Então ele chama de parede branqueada. Quem me bateu? E tantas outras coisas que ele tinha dificuldade. Ele vai falar também. Então, o espinho na carne, mais de 80%, 85% de todos que eu li, concordo que Sim, é um problema na visão. Na visão mesmo, Sim. né? Até quando ele pede, né? Sim. Lá os óculos dele e Isso. tal, né? Legal. Bom, a gente vai olhar para Paulo e a gente tem essa visão do Paulo brilhante, do Paulo... Mas você narrou aí rapidamente e teve um problema, que pastor também briga, viu? Tem fight com o pastor, tem treta, né? Sim. E teve a treta lá justamente nessa questão por causa de João Marcos, né? Sim. Só que é interessante porque você está vendo aí um Paulo que está em processo de mergulho, e está mergulhando em Deus, na missão, e lá na frente ele está mais amadurecido e ele faz não diria uma retratação, mas ele mostra que está tudo bem, né? Fala sobre isso, essa treta aí. É porque Paulo, ele tinha... o senhor psicólogo, né? Sim. O senhor vai entender. Eu não entendo psicologia, mas como eu falei, eu fui estudar psicologia do comportamento. Paulo tinha uma personalidade difícil, que nós podemos chamar. Ele tinha uma personalidade forte. Vocês conhecem a expressão. Paulo, ele não contava conversa. Paulo, ele era uma pessoa extremamente, diríamos assim... sanguíneo. Para ele, ou era 6 ou era meia dúzia. Ele não era tinha... colérico. Ele era alguém de muita personalidade. Sim. Paulo, ele era alguém que... Ele não era passivo, ele era alguém ativo. Ele não ficava falando. Ele era alguém que agia. Ele era alguém que não temia nada. Ele era extremamente corajoso. Ele gostava dessas questões de desafio. E isso se dá muito ao temperamento dele, o ímpeto dele, alguém que realmente quer. Por quê? Porque quando ele era judeu, só judeu, quando ele era zeloso da lei, ele perseguiu os cristãos. Naquela época, quando ele perseguiu os cristãos, muito não sabe disso, não compreende, que ele não estava fazendo aquilo por maldade. Sim. Ele não estava fazendo aquilo porque ele era mau. É porque ele entendia que era a missão dele e ele estava fazendo um bem pro Javé, pro Jeová, para Deus do Antigo Testamento.
Então ele entendia que estava fazendo um favor, que era isso que ele estava fazendo. Quando ele se converte, é do mesmo jeito, meu amigo. Ele se converteu, aquele cara novo, tanto é... Impulsivo, vai... Que ele passou mesmo. 3 anos na região de Damasco, quando ele vai para Jerusalém, que ele chega em Jerusalém, na cabeça de Paulo, pela toda a formação que ele tinha, toda a visão que ele tinha, com o chamado dele, ele entendeu que ele seria o líder máximo, ele ia chegar logo liderando, e não foi isso que aconteceu. Ele aprendeu a ser líder. Quando ele vê Pedro, Tiago, João, ele olha assim, mas como assim? Eles vão me ensinar? Ele, de certo modo, Paulo, ele tinha uma personalidade que precisava, muita coisa precisava mudar naquele início. Sim, ele era soberbo, ele era alguém arrogante, ele se achava superior, toda aquela formação dele era isso é tão interessante que as primeiras viagens missionárias, a primeira viagem missionária só aconteceu 13 anos aproximadamente, de 10 a 13 anos depois de Damasco. Muito tempo depois. Justamente para... E para onde Paulo voltou? Lá para Tarso. Deus estava, olha, tu vai voltar lá de onde tu veio. Você não faz nada. Então ele entendeu que... Então muita coisa. E esse episódio? Esse episódio porque João Marcos era primo de Barnabé. E no meio do caminho voltou, aí a briga foi depois que João Marcos quis ir. Ele falou, não, comigo ele não vai. Não vai não. Paulo é assim. Ou vai ou não vai. Paulo era assim, vamos fazer? Vamos. Não... É mais ou menos assim, olha como era Paulo. Vamos imaginar, pastor, na igreja, a igreja um calor, aquele ventilador não dá conta, aí nós vamos botar o ar-condicionado, a gente leva para a igreja provar, e tem algum que levanta assim, olha, não, acho que não precisa disso não. Se fosse na época de Paulo, na hora que levantasse alguém e fizesse assim, não precisa não, Paulo, ele ia comprar briga, ele ia dar um jeito, ele ia dizer, agora vai lá e vê. Tipo assim, agora tu vai usufruir, tu vai experimentar. Mas, ou seja, aquele do contra, aquele que nunca vai. Paulo não, ele era alguém que ia lá e fazia. Quando João Marcos veio depois, não. Lá na Galácia, que eu sofri sozinho, tu não foi. Quer era ver difícil. Agora? Quer usufruir agora? Agora tu quer usufruir? Não, você vai ficar de fora. Ele era alguém assim que não tinha muita pava na língua. Ele não dispensava. As igrejas, quando ele escreve para as igrejas estão cheias de problemas. E um exemplo muito claro disso Paulo, ele era duro na sua posição. Quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 5, que tem um problema de fornicação, ele diz, olha, pode excluir. Não interessa, exclui e pronto. Paulo era assim, ele não tinha papo na língua em relação... Ele era zeloso. Sim. Assim como ele era zeloso no Antigo Testamento, ele é zeloso agora. É isso que ele fazia. Quer dizer, que o reino está pensando que ele está dizendo, João Marcos, não. Isso aqui não é brincadeira não, moço. O que acontece depois? Quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo estava entendendo que ele era um menino. Quando nós fomos lidar com as pessoas, quando você lidar com... Imagina, pastor, quantos anos o senhor tem de ministério, aí vem um jovem, adolescente que... Quer ver aquele cara, por exemplo, que o senhor tem tantos anos de ministério, aí o cara, 19, 18 anos, leu tantos livros de teologia, aí pronto, já chega, não, pastor, tá errado. É assim, ele é novo, é menino, ele vai aprender. Então, o que acontece? Se a gente não tem essa habilidade, a gente... Lá na frente, por exemplo, no começo, era teologia pra cá, aquele negócio, hoje não é mais a mesma ideia. Eu entendo que teologia sem vida, sem prática, isso não faz sentido, é um exemplo disso. Eu lembro do texto lá de 1 Coríntios, né, que ele inicia, falando com os irmãos, com essa igreja problemática, né, dizer, quando eu fui ter com vocês, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês eram meninos, né? E ainda hoje, vocês continuam sendo meninos, vocês são carnais. Quer dizer, ele pegava pesado. Vocês não amadureceram, vocês são meninos. Se fosse numa linguagem de hoje, para com essa molecagem de vocês parece moleque, parece criança. Né? E essa igreja de Corinto era tão complicada. Olha, muitos não sabem disso. Paulo teve que... ele viveu do ministério, né? Sim. Mas ele não tinha salário. Mas ele viveu do ministério de ofertas, do dízimo. Tanto é que quando ele escreve Filipenses, é um dos artigos que eu fiz, ele escreve para agradecer os donativos, as ajudas que ele tira. Coríntio era uma igreja tão problemática que foi a única igreja que nunca ajudou Paulo. E foi a igreja que ele mais investiu seu tempo
passou um bom período ensinando e foi a igreja que não ajudou. E ele fala isso. Quantas vezes eu tive que trabalhar para não ser duro? Era uma igreja que não ajudou Paulo, de hipótese alguma, mas ele disse. Então, Paulo, ele quando ele tinha que dizer as coisas, ele falava. Então, ele tinha uma personalidade muito forte. No entanto, com o passar do tempo, foi trabalhando. Quando ele escreve Filipenses, você já vai ver uma carta leve, né? Uma carta feliz. Parece que Paulo assim, tem um carinho especial por essa igreja. Eu muito me alegro, né, de ver o desenvolvimento de vocês. Já estava com o coração talvez mais pastoral, né? E também porque ele começou a entender algumas coisas que é fundamental. E eu levo isso para a minha vida, como eu falei, eu aprendo com Paulo. Nós temos um problema, nós brasileiros, ou até povo latino-americano, que nós somos atrelados a conceitos. Quando nós falamos de alegria, o que é alegria para muitos? Alegria para muitos é o sorriso, estar em um aniversário, numa festa, qualquer coisa. Para Paulo, você pode estar chorando a perda de um ente querido, você pode estar doente, num câncer terminal, e continuar sendo feliz. Como isso? Isso tu só encontra em Paulo. Como tu acabou de perder, por exemplo, tua mãe e tu tá alegre. Como tu tá em câncer, desenganado pelo médico e tá alegre. Porque para Paulo, por exemplo, quando ele escreve Filipenses, já tem esse conceito, essa ideia que está sendo desenvolvida nele também. Que a alegria não é um sentimento e não está atrelado a nada, a ninguém e coisas. A alegria é uma pessoa. A alegria é um contentamento constante em Jesus. Jesus. Eu tendo ele, eu estou alegre, porque não é um sentimento, não é algo que acontece que eu expresso. Pode até isso, de certo modo, acontecer, mas a alegria é quando eu estou contento em Jesus, no que ele fez por mim, na obra dele, e por causa disso, não faz diferença se eu tenho, se eu não tenho. Por isso ele diz, eu sei ter, eu sei não ter. Enfim, por quê? Porque é um contentamento nele. E sobre Hebreus, Paulo escreveu ou não? Hebreus. Não, certamente não foi Paulo. Porque tem algumas diferenças. Sim. Primeiro que, se ele escreveu... ele mudou o estilo completamente. Mudou o estilo e também o texto de Hebreus, dentro da linguística, dos estudos linguísticos, é um grego muito rebuscado. É um grego profundamente acadêmico. E Paulo não tinha muito esse interesse. Paulo era alguém que escrevia... para que todo mundo entendesse, né? E aleatoriamente, ocasionalmente. Ele não planejou nada. Sim. Vou escrever assim, vou montar as coisas. Não, ele aconteceu. Na verdade, ele conversava através das suas cartas escritas. Né? E ele escreveu no momento. Hebreus não. Hebreus tem toda uma lógica, uma sistematização. Tem algumas questões teológicas que Paulo talvez não tenha trabalhado. Agora, muitos se associam a Paulo e muitos vão dizer que era alguém muito próximo a ele. Por isso, muitos defendem que seja Lucas, que seja um outro personagem como o próprio Apolo, que escreveu Áquila, são alguém próximo a ele. Mas a maioria também dos que eu li, que hoje não defende que foi Paulo que escreveu Hebreus. Perfeito, então pronto, né? Mas porque tem muita gente que de vez em quando, até tem gente que nem sabe. Na verdade, eu já vi pessoas que quando leram, foram pregar sobre Hebreus, aí Paulo falou isso. A pessoa nem estudou nada, ela pegou, de repente ela esqueceu que Hebreus não fazia parte das cartas paulinas. Uma outra carta que eu acho bem interessante, porque é uma das cartas pastorais, é com Filemon, né? Ele conversa com Filemon e ele usa uma expressão que eu acho bem interessante. Ele diz assim, eu poderia simplesmente chegar com você e dizer, faz isso, eu estou na linguagem de hoje, né? Faz isso e isso, porque de alguma forma você me deve até a sua alma, né? Mas eu estou te pedindo que ele receba lá, como é o nome do... O nome do que ele recebe lá no Filemon, que ele diz para ele receber, Onésimo, recebe ele como recebes a mim e tal. Esse era Paulo, né? Como ele trata com Filemon, ele diz, olha, cara,
e vou te mandar, se ele tiver alguma despesa, se for o caso, põe na minha conta, se bem que tu me deves até a tua própria alma, mas eu não vou te cobrar isso. Esse é o Paulo que a gente conhece na Bíblia, né? Quando Paulo faz isso, ele está nos dando uma lição que hoje é contado num dedo das pessoas que são capazes de fazer isso. Paulo está enviando Filemão, entregando ele de volta para o seu dono. Paulo não está dizendo para ele, olha, você não pode tomar ele como escravo. Olha, você não pode culpá-lo pelo que ele fez. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está inocentando o que ele fez. Mas olha que Paulo está fazendo algo muito importante que nós precisamos aprender a fazer com as pessoas. Paulo está dizendo o seguinte: quando você olhar para ele, o que ele te deve? O que ele fez para ti? Coloca isso na minha conta. Pode cobrar de mim. Eu pago no lugar dele. Eu assumo a responsabilidade do que ele fez. Aí você cobra de mim. Isso é uma coisa importante, porque dependendo da situação, nós, pastor, o senhor certamente, se ainda não fez, eu acho que já fez, emprestou o seu nome para alguém. Vai lá, diz que fui eu. Fui eu. Alguém veio brigar? Não. Aqui não. Aqui eu conheço bem. O que Paulo está dizendo? Paulo está depositando todos os créditos dele. Está sendo um fiador. Fiador dele. Diz assim, pode cobrar de mim. Aí quando ele vai olhar, poxa, Paulo não tem como eu cobrar dele. Paulo é. Então, eu lembro de um caso que aconteceu comigo. Quando o pastor Raik, que o senhor conhece, sim, ele queria um bolsista, ele não queria assim, não, Licélio, eu não quero não. Não sei, eu sei que não queria eu, para trabalhar com ele, né? Ele queria um bolsista para trabalhar. O pastor Benildo, o senhor conhece o pastor Benildo? Sim. O pastor Benildo chegou com ele assim, pastor Raik, chama o Licélio para trabalhar com o senhor. E se ele fizer alguma coisa de errado, cobre de mim. Desconsidere quem ele é e o que ele fez. Pode cobrar de mim. Eu soube disso muito tempo depois. Quase 10 anos, 8 anos depois, mais ou menos, eu soube disso. Ou seja, o pastor me falou, vai e coloca a conta dele para mim. Às vezes nós fazemos isso. Então foi o que Paulo fez. Paulo se colocou no lugar de Filemão. Paulo está dizendo, eu pago a conta. Se ele for preso, deixa que eu vou no lugar dele. Mais ou menos isso. É interessante que Paulo ele atuou assim em várias direções, né? Desde de pessoas que ele evangelizou, né? Famílias que foram impactadas pela mensagem do evangelho através de Paulo, e um excelente formador de líderes, um excelente mentor, né? Então ele trata, e é interessante isso, que eu acho que é uma característica que precisa muito dos nossos dias, são mentores, homens de Deus que percorreram uma jornada, que percorreram um caminho e que agora trazem para perto de si outros que vão para aprender, para serem treinados, para serem orientados, sem aquela visão que hoje infelizmente acontece muito, a minha cobertura, essas questões assim, bem que é mais de dominação do que de mentoreamento, né? Mas Paulo tem essa característica, né, de um grande treinador. Você vai ver ele dando conselhos práticos e simples para os seus companheiros, né? Esse é um dos assuntos que eu acho mais bonito na teologia paulina, que é a mentoria. A mentoria tem a ver com o cuidado e com o acompanhamento. Sim. Paulo, quando ele fazia a mentoria, ele estava... esse é um ponto importante, que o senhor citou bem, não tem a ver com cobertura, nada disso. Mas uma das características de mentoria é quando o mentor, o mentoriado, olha para o seu mentor e diz assim, por quê? Porque esse cara, eu não tenho nada para acrescentar na vida dele. Por que ele está cuidando de mim? A mentoria tem a ver com relacionamento interpessoal a ponto de eu entender que o meu mentor não tem obrigação nenhuma de fazer. Se ele está fazendo, é porque ele realmente quer cuidar de mim. E quando isso acontece, eu não estou debaixo, aí não fico pensando que eu estou debaixo de uma cobertura, que eu não tenho liberdade, que eu não posso fazer Perfeito. nada. No entanto, eu vou caminhar diariamente com essa pessoa, a ponto de que automaticamente eu vou ter dessa pessoa em mim
E automaticamente eu vou passar a imitar essa pessoa involuntariamente e a fazer as mesmas coisas que ele faz. E ele vai me ensinar como? Ele vai me ensinar falando, ele vai me ensinar fazendo, e ele, nessa mentoria, o povo não sabe, porque eu sou mentoriado, assim, eu converso. A mentoria não é uma questão unilateral, que acontece, por exemplo, eu falo para ti o que tu tem que fazer e pronto. Não é assim. A mentoria é um relacionamento a ponto de que eu, Paulo, converso com Timóteo como alguém que falha também. E compartilho com ele, converso com ele. A mentoria, apesar de ter levar em consideração alguém que caminhou mais que você, que andou mais do que você, no entanto, a mentoria tem a ver com tudo. Quando você compartilha coisas, quando você fala, olha, não faça isso por causa disso. Quando você compartilha sonhos. Quer ver um exemplo, pastor? Uma das pessoas que me mentoriou foi o pastor Raik. E uma interessante que ele compartilhou, por exemplo, sobre a mulher ideal para a vida dele. Como ele gostaria. Pastor Raik, sabe o que é? A gente conhece. Não é o Raik, É o pastor David Raik da PIB. É o David Raik. Pastor Raik da PIB. Então, por exemplo, ele compartilhava as coisas comigo. Peraí, mas ele está cuidando de mim, mentorando, ele está me explicando coisas, me falando coisas da vida dele, o que ele gostava de fazer, o que ele deixou de fazer. E o exemplo do pastor Benil também, olha, fiz isso. Então, a mentoria é uma coisa tão importante porque eu compartilho a vida na vida. Perfeito. A minha vida. E também não é só o que eu acerto. Na mentoria é uma caminhada onde eu tropeço e você vê meu tropeço. Exatamente. E, por exemplo, tem um rapaz, que é esse menino, por exemplo, que eu estou te falando, eu digo para ele, aprende com meus erros. Não faz isso porque eu fiz. E se tu fizer, tu vai dar errado. Então, a mentoria é assim, os nossos pecados, as coisas que a gente faz errado, não tem que ser jogado num ventilador para todo mundo saber. Obviamente, você tem que se arrepender e tudo mais e tratar e mudar. Mas, por exemplo, eu falando para esse rapaz, olha, não faz isso. Eu fiz isso. Não foi bom para mim. Eu sei o que... Paulo fazia isso. Paulo, olha, cuidado, eu sei que eu... E Paulo, então, compartilhava. Quando ele fala para Timóteo, quando ele escreve, por exemplo, 1 Timóteo, uma das motivos que Paulo escreveu 1 Timóteo, porque Timóteo queria sair da igreja. Timóteo era jovem, era doente, tudo, e tinha uma série de coisas. Paulo falou, não faça isso, Timóteo. Permaneça aí. Por causa disso. Eu sei o que eu estou fazendo. Os problemas eu também já passei. Isso é assim mesmo. Assim, ninguém despreza a tua mocidade, o fato de você ser jovem. Então, Paulo compartilha as coisas. Então, a mentoria não é só uma coisa, olha, tu tem que fazer isso, não faz aquilo. Não, eu compartilho a vida. Eu mostro, eu abro meu coração, eu abro a minha casa, alguém que possa ter a proximidade de minha casa, ver como eu sou, a ponto de ver todas as áreas da minha vida e ver também as fragilidades, orar com ele, caminhar junto. Essa que é a questão. Bom, Paulo é um tema infinito, né? Não tem como a gente, num programa de 1 hora, a gente conseguir falar tudo sobre Sim. Paulo. Eu acho que a gente deu aqui uma pincelada sobre Paulo, sobre a teologia paulina, sobre o Paulo líder, né? O Paulo, e por incrível que pareça, né? O Paulo poeta, porque eu sou Sim. fascinado pelas epístolas paulinas e, por exemplo, eu citei ainda há pouco Colossenses, capítulo 1, para mim ali tem uma poesia ali, é uma canção, né? Uhum. É uma canção, uma coisa maravilhosa ali, quando Paulo, de forma tão poderosa, ele faz a sua apologética ali, mas não deixa de ter a beleza desse movimento mais poético, mais romântico, é uma coisa assim muito tremenda. Então, qualquer pessoa que tentar estudar Paulo, e ela decidir estudar Paulo filósofo, ela vai ter material para muito pano para as mangas. Decidir estudar Paulo como teólogo, como apologeta, né, como missionário, né, como aquele que levou o caminho, ou seja, é muito vasto. Eu lembro, hoje eu conversei com o pastor George sobre isso, a gente estava lembrando daquela pregação que ficou famosa do Hernandes Dias Lopes, né? Não sei se você chegou a assistir, sobre Paulo. Sim, muito, já assisti. Né? Acho que em todo seminário alguém deve ter passado, né? Quando vai estudar sobre o panorama do Novo Testamento, as cartas paulinas, passa, porque mostra de forma
Claro que de forma mais, não era um estudo, foi uma pregação, então tem todo o apelo do próprio pregador, né? Mas é assim, é de uma beleza, né? De uma riqueza estudar Paulo. Eu acho que todo pastor, né, impreterivelmente deve estudar Paulo, deve conhecer Paulo, deve andar com Paulo. Eu fiz na igreja que eu pastorei durante um ano, eu preguei aos domingos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o capítulo 28. Eu estava falando há pouco. Quando chegou lá no capítulo 28, já no final, me bateu uma saudade de Paulo, veio um sentimento de saudade, parece que eu tinha caminhado com o apóstolo Paulo, né? E por isso quando você falou, o apóstolo Paulo, para mim foi maravilhoso poder falar sobre ele. Mas a gente, felizmente, não tem mais muito tempo. Só para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse além... os primeiros passos para estudar Paulo, qual seria hoje, assim, no teu olhar, o que você mais admira no apóstolo Paulo? Muito boa pergunta. O que eu mais admiro no apóstolo Paulo é a capacidade que ele tinha de fazer algo muito importante. Paulo, ele não se preocupava com ninguém do ponto de vista da missão que ele ocupava. Exemplo, pessoas começam uma coisa na igreja, porque alguém falou, porque alguém reclamou, porque alguém chamou atenção, porque alguém falou mal, enfim. Aí deixa a função, deixa o cargo. Começou a tocar, errou a nota, caçoaram, riram, não toca mais. Paulo não gostava de mimimi. Paulo não ligava para as pessoas. Paulo caminhava em direção, porque ele era determinado. Ele era determinado, porque ele tinha uma coisa. Ele sabia que quem o havia enviado é alguém que ia estar com ele, caminhando com ele e que nunca ia deixar. E é isso que importava. Então, às vezes a gente liga para que as pessoas vão falar em relação a nós, porque Paulo ensina uma coisa. Você pode ser quem você for. Vão falar de você. Sim. Vão inventar histórias sobre você. Vão mentir sobre você. Não tem como. Algumas coisas podem até ser verdade, mas isso vai acontecer. Vão mentir, vão inventar. E Paulo não se importava com isso. Eu encerro dizendo o texto de justamente as últimas palavras, quando diz, por exemplo, combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pois agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos que amam a sua vinda. Quando vieres, vem depressa e traz a capa que deixei em Troja, na casa de Carpo, principalmente pergaminho. Aí ele vai dizer, na minha primeira defesa ninguém foi meu favor, antes todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, o que ele está dizendo? Mas o Senhor me assistiu, e está dizendo assim, o Senhor me viu desde o início até agora. Ele me assistiu. E a ideia aqui de assistir é de acompanhar, de cuidar. De dar assistência mesmo. Né? Aí, o Senhor me assistiu e me revestiu de força e fui libertado da boca do leão. Essa boca do leão, num texto original, significa que o teu ministério, quando você que Deus colocou no seu coração, que você confiou, que Deus te deu, esse ministério não é seu e você precisa executar, você precisa fazer, a tempestade vem, os males vêm, a doença vem, o sofrimento vem, os problemas financeiros vêm, tudo vem. Mas Deus vai te livrar de todos isso até que se cumpra o teu ministério. Eu vou começar hoje, eu tenho que pegar um barco lá no Velho Peso e eu tenho que atravessar para a Ilha do Cumbu, mas eu não sei nadar, estou com medo. Pode dar uma tempestade, mas Deus falou no teu coração, meu amigo, vai. Com certeza tu vai atravessar e não vai ter problema. Deus está me levando para missões mundiais, eu vou para a China, não tem condições, não tem dinheiro, isso não se preocupa. Deus vai levantar recurso, você vai. Então, a determinação e a visão que Paulo tinha em relação àquilo que Deus colocou no coração dele, nada o fazia parar, pela convicção que ele tinha. Então, isso é o que mais me impressiona na vida de Paulo e na teologia dele. Que maravilha. Eu iria na ideia de que Paulo, ele, apesar de ter todos os recursos que ele teve, no sentido do seu conhecimento, né, ele submeteu tudo a Cristo para cumprir a obra de Cristo. Exatamente. Né? Ele diz, nós trazemos essas coisas todas em vasos de barro, né?
essa ideia de que, cara, eu tenho tanta coisa aqui, mas Paulo não fundamentou, né? Paulo não estribou o ministério dele, a missão dele, em nada disso. Apesar de que essas coisas foram extremamente importantes. Mas a ideia era essa, né? Ele sabia quem tinha chamado, quem o tinha chamado, não só quem o tinha enviado, mas quem estava com ele. Você vai falar, apóstolo dos gentios, só teve um. E quando você estuda, você que está me ouvindo, se você estudar a história do Brasil, a história da pregação do evangelho no Brasil, como se deu, do percurso do começo ao fim, nós somos herança de Paulo. Você sabia disso? O evangelho chegou aqui, porque o primeiro a pregar na Europa foi Paulo. Da Europa, o evangelho foi para os Estados Unidos, foi para tanto lugar e chegou no Brasil. Isso é o apóstolo Paulo, por causa da missão. O apóstolo gentil, o maior missionário, o maior plantador de igreja, história do cristianismo, como diz. Maravilha, uma salva de palmas a Paulo. Célio, muito obrigado por ter vindo aqui conosco, foi maravilhoso poder conversar, a gente vai ter outras oportunidades, né, de bater esse papo aqui, em outros projetos que a gente tem também, para conversar sobre teologia, sobre fé, sobre Bíblia, sobre igreja. Sim. Enfim, muito obrigado por tirar esse tempo, né? Aí do seu... Já está de férias? Está de férias? Não, estou trabalhando. Está trabalhando. Tirar um tempo para estar aqui com a gente. E para você que assistiu o programa, gostou do papo, conhece muita gente que gosta do apóstolo Paulo, gosta de teologia, gosta de um bom papo, compartilha esse vídeo aí, tá bom? E também te inscreve aí no canal. Ainda não se inscreveu? É hora de você... depois eu vou me inscrever. Não, já te inscreve, aciona aí o sininho que você recebe as notificações de todos os nossos programas. Obrigado aí por estar com a gente. Um grande abraço e até o próximo.